Olá, eu sou o Nathan, sou autor do programa Sólidos e nesse vídeo eu vou criar uma ala ou boca de bueiro usando o Part Builder para efeito de comparação com os sólidos. Tá? Aí você pode tirar a sua própria conclusão para saber qual que é mais rápido, qual que é mais fácil de fazer. Eu peguei uma ala aqui bem simples, né? Então tem uma parede, tem a ala aqui que vamos considerar que essa parede vai ter a mesma espessura que essa, ok? Ela vai ter um ângulo de abertura aqui que vai ser simétrico do outro lado. É sempre importante fazer um desenho paramétrico assim para que você entenda como que essa ala vai funcionar, ok? Então ela ainda vai ter aqui o nosso tubo, ó, o diâmetro nominal seria essa altura aqui. Aí note que o tubo também pode ter ainda uma espessura de parede, enfim. Então, para poder criar uma ala usando o Part Builder, eu vou chamar aqui Pipes, Part Builder, e daí eu vou escolher aqui estrutura, porque eu estou desenhando uma estrutura. Vai ter aqui umas pastinhas, dependendo aí do seu catálogo que você está usando. Né? No caso que está o catálogo do C3 Drain, então já vai ter essas pastinhas prontas. E por isso eu vou colocar aqui dentro. New Parametric Part. E vou colocar ala teste. A descrição aqui, depois eu vou poder teste, vamos chamar ala comparativa com os sólidos. Ok? Beleza. Criei. A primeira coisa que eu tenho que ter em mente é como que o modelador do Civil 3D funciona. Ele trabalha com planos de trabalho, onde você desenha figuras e essas figuras podem ser estrudadas ou feita a transição entre uma figura e outra. Então a primeira coisa que você vai olhar é esses planos de trabalho, ok? Mas antes disso, vamos dar uma olhada aqui como é que ficou. A ala comparativa é uma estrutura. Aqui ela vai ser uma estrutura do tipo geral. Aqui eu vou colocar como ala. E aqui eu vou colocar como box. Qual que é o significado disso tudo? Dizer que ela é uma estrutura geral, quando eu clicar o Save aqui, vai fazer sentido. Ele vai automaticamente criar uma série de propriedades que é obrigatória para esse tipo de dispositivo. Então, uma estrutura geral que é quadrada vai ter que ter aqui a largura, a largura é o width, esse aqui é o comprimento e esse daqui é a altura. Esse aqui serve para dar lá o template do nome, né? Quem já trabalha com sólidos tem lá o template do nome. E esse SVPC aqui é a distância entre o topo da ala e o tubo, ok? Então seria essa folga sup que aparece aqui. Então temos aqui o nosso desenho esquemático de como vai ficar. Posso começar a criar os planos. Então o primeiro plano é topo. E já vou fazer o seguinte aqui, como eu preciso de um plano do topo, ó, View, 3D Views, SA Isometric, já vou entender por quê. Topo, Add Working Plane, Left, e daí ele me dá aquele plano da vertical ali, eu vou precisar dele também, tá? Vou desalinhar um pouco assim, para ficar melhor. Tá? E agora sim, ó, quando eu estiver desenhando aqui no topo, eu vou desenhar um retângulo. E daí eu vou extrudar ele para baixo. Ou ainda, posso pegar esse cara aqui e extrudar, fazer um retângulo nesse plano e extrudar para frente. Também funciona. O caso é que no topo é o que eu vou colocar o meu ponto de inserção. Então, no topo eu vou adicionar um ponto aqui nesse midpoint e vou dizer que esse cara é fixo. Ele não vai sair daí mais. Tem que fixar ele, tá? Fixar e fazer isso aqui, ó. Ele fica verdinho. Quando eu fixo o ponto, significa que eu não posso mais mover ele. E daí eu tenho que criar esse mesmo ponto aqui no plano left também. Se você não fizer isso, o seu dispositivo deforma, porque não dá para saber aonde esses planos estão sendo desenhados. Então, aqui no plano left, eu também vou desenhar um ponto nessa mesma posição e vou dizer que ele é fixo também. Muito bem. Agora no plano left eu vou desenhar um retângulo. Retângulo.
esse plano left, ó, esse retângulo, ele precisa ter uma largura e ele vai ter uma altura que vem daqui até aqui, se eu quiser desenhar só até aqui, ou até aqui, se eu quiser desenhar já com o piso. Eu vou desenhar já com o piso. Então, para isso, eu vou precisar ter a variável largura e a variável altura e a variável piso. Para criar variáveis é aqui, ó, adicionar parâmetros, novo, nome, altura. Eu vou colocar aí 1000, que é 1 metro, altura interna. Vou colocar aqui uma alt piso em milímetros, 200 milímetros. Melhor, 200 milímetros e altura do piso. É importante você colocar um nome amigável aqui e um nome de variável aqui. Lá nos sólidos, esse aqui seria o nome da propriedade e esse aqui seria o nome amigável. É aquilo que o usuário vê nas telas de propriedade do programa. Vou criar também uma variável para largura. E aí eu posso pensar assim, pode ser a largura interna, pode ser a largura externa. Se eu colocar aqui como largura aqui, eu tenho que levar em conta que eu vou ter que calcular, pensar para calcular a largura do tubo. Então é melhor que eu coloque aqui, ó. Tá? Porque daí essa largura é o que? É o diâmetro do tubo. Que vai ficar mais bonito para você formatar. Só que agora você tem que levar em conta, ó, que existe uma medida y aqui, ó, dada por essa fórmula. Parede da ala, que eu vou dizer que é igual à parede. Ok? Ou, tá, vamos colocar que é igual à parede aqui. Então, esse parede ala, ó, vai ficar só parede. E aqui o comprimento, ó. Comprimento é essa medida aqui. Então, parede está lá, esta parede aqui e essa são iguais. Digamos que fosse de alvenaria estrutural. Aí seria igual mesmo. A largura. Então, a largura vai ser, digamos, um tubo de 60. Então, largura interna em milímetros. Já tenho ali a altura do piso, largura. Vamos criar também o comprimento. Vamos colocar 1,5 metro em milímetros. Comprimento interno. Tá? Então, criei as minhas variáveis. Então, para que o Civil 3D consiga desenhar o dispositivo, eu tenho que colocar aqui o IDIT, é a minha largura mais aquele x. Então, eu tenho que calcular o x. Então, o nome, x. A equação dele é largura mais 2 vezes o cosseno do ang ala. Só que eu tenho que ter o ang ala ainda. Então, vamos criar o ang ala primeiro. Ang ala em graus vale 30. E vamos dizer que é o ângulo de abertura. Eu vou dizer que é simétrico essa estrutura. Tá? Então, ângulo de abertura em graus. Vou criar uma variável x agora para calcular essa medida aqui em cima. E vou colocar que é comprimento vezes o cosseno de ang ala. A descrição não precisa descrição, porque essa daqui vai ser uma variável oculta, não aparece para o usuário. Veja que se você escrever cosseno em maiúsculo, não funciona, tem que ser cosseno em minúsculo. Também vou precisar do y, então já crio o y ali, ó, y, e ele vale parede, que eu ainda não criei, então vamos criar parede primeiro. Ela vai valer 200 milímetros, espessura da parede. Vamos criar agora o y, que vai ser parede dividido pelo cosseno de ang ala. Acho que eu errei a fórmula do x, né? Vamos arrumar ela lá.
parede dividido pelo cosseno de Yang-ala e o x é vezes a tangente, vezes a tangente. Como que eu sei que escreve assim tangente? Porque está escrito aqui, ó, calculator, tan, cosseno, ok? Então, comprimento vezes a tangente, está lá. O y é a parede dividido pelo cosseno, está aqui. Agora desenhei um retângulo que eu posso atribuir uma altura para ele, fazendo no left plane, dimension vertical. Desse ponto até esse ponto, colocando a dimension para esse lado, vamos coloque sempre um número diferente, assim, para ficar fácil de você achar. Então, 3.000 parece um número bom. Ficou grandão, não tem problema. Você vai vir aqui no model, né? Olha o 3.000 lá, facinho de achar. Então, esse cara aqui agora vai ser altura mais alt piso. Então ficou menorzinho, beleza. Agora eu tenho que fazer com que essa linha aqui, ó, seja coincidente com esse ponto fixo aqui, tá? Então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no meu left plane, adicionar uma restrição em que seja coincidente esta linha com este ponto aqui. Agora a linha veio lá para baixo, a minha altura está ali, beleza. E agora eu tenho que centralizar, tá? Centralizar aqui esse ponto médio, né? Ele tem que estar centralizado entre os elementos. Só que quando eu fiz isso aqui, os pontos ficaram... Ah, não, está aqui. Está ali, ó, um ponto, outro ponto. E daí eu vou centralizar esse ponto com esse daqui. Então eu vou dizer assim que no meu left plane existe uma coincidência de ser o midpoint, este ponto fixo, é o midpoint deste com esse. Olha como é que ficou. Ficou no meio? Ficou no meio. Então agora eu só tenho que dar essa largura. Essa largura quanto que vai ser? Ó? Largura interna mais 2 vezes o y. Então, dimension no left plane, horizontal, a distância daqui até aqui, ó, eu vou colocar a medida aqui para cima e vou colocar o mesmo 3.000. Um número fácil de achar lá na lista. Ficou grandão, não tem problema. Você vai vir aqui no Model, edita, ó, o 3.000 lá, fácil de achar. E daí isso daqui vai ser largura mais 2 vezes o y. E note que eu tenho essa bolinha aqui. Ó. Essa bolinha é o ponto de inserção do meu dispositivo. Por que eu escolhi aqui? Porque o tubo precisa entrar dentro da parede. Pense que isso aqui é de alvenaria ou concreto ciclópico, o tubo tem que entrar dentro dele. Então, melhor que seja aqui. E agora eu posso vir aqui no meu modelo e simplesmente vir adicionar uma extrusão deste cara, do tipo blind. Tem que ser flipado aqui, tá? Para que ele extrude nessa direção. Se você colocar positivo, ele vem nessa direção, no eixo X positivo. Então, eu vou colocar aqui de novo o mesmo 3.000 para ficar fácil de achar. Tá? Olha lá, colocou positivo, veio para o lado errado. De novo, modificador, extrusão, essa daqui, flip, 3.000. Ah, então não é flip, então modificador, vamos tirar fora, modificador, extrusão, esse cara aqui, sem flip, 3.000. Ótimo, extrudou lá para trás, porque eu quero fazer aqui, ó, essa linha. Então agora eu só preciso colocar uma dimensão
Então eu venho em Model Dimension, coloco ela por aqui assim, e ele criou uma medida aqui, ó, que ficou com o nome de len_b1, um modificador. Note que você sempre vai ficar vindo aqui, ó, Model Parameters, editar, len_b1 agora, ó, é a minha parede. Então, extrudei a parte de trás lá. Para eu poder desenhar esta figura aqui, ó, que é um trapézio, eu tenho que desenhar no plano do piso, que é aqui. Tá? Então, qual que era a altura desse cara aqui mesmo? Essa medida aqui. Essa medida ali, ó, 1500, que é o len A1. Se eu não colocar até a altura do piso, né, então eu tenho que voltar aqui no meu Model Parameters, edita, já está lá, altura mais altura do piso. Então, 1200. Agora eu tenho que colocar um plano para eu poder desenhar essa figura aqui no plano. Tá? Um plano do piso. Lembre que se eu colocar as figuras desenhadas aqui em cima, eu vou desenhar no topo, não vai fazer sentido. Então eu tenho que vir aqui no plano, adicionar um plano que seja offset, eu vou chamar ele de piso, desse aqui, coloca uma altura qualquer aí, ó, foi lá para baixo, não tem problema. Por quê? Porque ele cria uma variável chamada WPOF, que eu vou editar e vou dizer que esse WPOF tem uma distância que é igual à altura. Você vai ver que ele vai cair, ó, um pouquinho acima, né, do final da minha parede. Tá? Para a gente ver de frente, ó, um pouquinho acima da parede. Por quê? Porque daí daqui para baixo eu vou extrudar o piso. Agora eu vou fazer o desenho. Então, eu vou olhar de frente. Essa medida aqui ficou meio grande. Você pode apagar e inserir de novo. Tá? Eu não achei jeito de mover ela lá para cima. Então, eu vou fazer um trapézio aqui assim. Para eu poder fazer um trapézio, a primeira coisa que eu tenho que fazer é adicionar um ponto nesse plano do piso. Exatamente aqui no midpoint, e tenho que dizer que ele é fixo. Se não fizer isso, o sólido deforma. Então, fixo. Então agora ele está lá, esse ponto ali, e eu vou desenhar um ponto aqui para cima, que vai vir para lá, vai vir para cá e vai fechar. Então eu posso desenhar nesse piso Geometry Line, saindo daqui, vindo aqui assim, talvez, vindo aqui assim, e fechou, bota mais uma linha, piso, adicionar Geometry, linha, daqui até aqui. Ó, coincidente, 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 beleza. Até aí está indo bem. Agora você tem que dizer que existe uma linha aqui de referência. Então você vai ter que colocar nesse piso, ó, adicionar uma geometria, linha, que sai, vamos colocar daqui até aqui, ó, e eu vou dizer que esta linha é fixa. Ela também criou um ponto aqui que é fixo e um ponto aqui que também vai ser fixo. Para que serve essa linha? Serve para eu dizer que essas duas aqui são paralelas. Tá? Essa daqui não pode ser fixa, porque ela vai variar conforme eu mudar aqui a minha largura. Mas eu tenho que ter uma referência de como posicionar ela. Agora, no piso, eu vou dizer que é coincidente ou paralelo esta linha e essa linha. Veja que ela deslocou aqui, então eu tenho que dizer que nesse piso, ó, é coincidente este ponto com aquele ponto ali. Ó. Agora ele deslocou lá, então eu tenho que dizer que é coincidente este ponto com esse ponto. Lá em cima não esculhambou, beleza, já está valendo. Agora eu tenho que dizer que esta linha aqui e esse ponto médio que tem aqui são coincidentes. Essa daqui já é paralela a essa, mas
essa linha tem que ser coincidente com aquele ponto também. Então, coincidente esta linha com este ponto. Cadê o ponto? Com este ponto aqui. E veja que a linha veio para cá, mas a distância desse ponto médio com aquele e com esse ainda não é o mesmo. Então eu vou dizer que esse cara agora é o ponto médio desse aqui com aquele lá. Então, midpoint. Quem é o midpoint? Esse ponto aqui do meio. Eu sou o midpoint de você e você. Beleza, agora eu tenho que dar uma medida desse ponto até esse para dizer que isso vale um determinado valor. Então, nesse ponto do piso, eu vou adicionar uma dimension vertical entre este ponto e este ponto e vou desenhá-la por aqui. Ó. E vou dar um valor aqui, 3.000. Ficou grandão, não tem problema. Agora eu venho lá no meu Model Parameters, acho o meu 3.000 lá e digo que ele vale largura mais 2 vezes y. Ah, mas eu já tenho essa expressão, é o len A2. Posso escrever len A2 aqui? Pô, posso. Então, beleza. Já fiz ficar coincidente aqui e aqui. Agora note, essa linha também é paralela àquela. Então, no piso, paralelo esta linha com essa. Tenho que ter uma simetria ou uma coincidência ou um midpoint desse cara com esse cara com aquele ponto ali. E tenho que ter uma distância desse ponto aqui com essa linha que seja o meu comprimento. Então vou começar com o comprimento. Piso, dimensão horizontal deste ponto com esse ponto, vou colocar a medida aqui em cima e vou colocar 3.000. O compridão foi lá para frente, agora eu vou ajustar ele. Esse 3.000 é o meu comprimento. E veio aqui. Agora eu tenho que ajustar a distância daqui até aqui. Então, no piso, dimension vertical entre esse ponto e esse ponto. Vou colocar por aqui e 3.000. Estou fazendo de propósito, assim, é para você ver que eu ainda vou ter que travar a posição desse ponto e esse ponto com esse daqui. Então, Model, edita, cadê o meu 3.000 lá? Isso aqui vai ser igual a largura mais 2 vezes x. Esse x aqui em cima. E agora eu vou dizer no piso que é midpoint esse cara é midpoint deste com esse. Você pode até pensar assim, cara, como que esse ponto aqui vai ser midpoint? Ele teria que estar aqui. Não, eu estou restringindo a distância. A distância desse daqui até aqui e desse daqui até aqui são iguais. Quando eu definir essa medida, ele força essa linha lá para frente. Ou seja, agora a minha peça é simétrica. Tá? Então, isso aqui é o meu piso. Para eu poder fazer a extrusão desse piso para baixo, ó, ele não deixa eu selecionar. Por quê? Porque isso aqui é só linha. Então, eu tenho que vir aqui e transformar isso num perfil. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é 3D Views, essa é Isometric. Aí essa linha aqui, ela provavelmente vai me atrapalhar. Então, eu vou vir aqui no meu piso e vou desligar ela. Tá?
eu só soltar ela para que eu consiga visualizar ela. Ah, não, essa eu preciso, essa eu vou desligar. Então ela é visível? Não. Então, no piso agora eu vou adicionar um perfil customizado que tem o nome de trapézio. Tem sempre que olhar na linha de comando, tá? E aqui, aqui, aqui e aqui. Beleza, então temos o trapézio que agora sim eu posso vir aqui e extrusão deste perfil, flip, eu acho que é flip aqui, então 3.000. Ah, foi lá para baixo, beleza, é o que eu queria. Então, Model Dimensions. Agora veja, eu tenho que cotar a altura desse cara e fazer isso ser paramétrico, daí tem que ser Model Dimension. Model Dimension dessa extrusão, vou colocar a Dimension por aqui. Eu não sei por que tem essa opção, se ele escolhe, né? Então B5, vou vir aqui no meu Model Parameters, vai estar lá o meu len, B2, né? Sempre me confundo. E isso daqui é a minha altura do piso. Então agora já tenho o piso. Para eu poder desenhar esta parede aqui, ó, é mais fácil desenhar um retângulo aqui e um retângulo aqui. Tá? Então eu já tenho esse plano, eu vou precisar de um plano aqui na frente. Então, vamos começar desenhando o plano aqui que tenha o retângulo para eu desenhar esse cara aqui. Então, no left plane eu vou desenhar um profile retangular. Por que profile e não geometry retangular? Porque o profile depois eu já posso fazer a extrusão. Então, profile retangular, vou desenhar um desse lado. Left plane, vou desenhar outro profile retangular deste lado. E agora eu vou dar um jeito de fazer esse cara vir aqui para cima. Então, a primeira coisa, ó, essa medida aqui em cima vale y. Então, left plane é de geometry ou dimension, horizontal distance. Horizontal distance daqui com aqui, coloca a posição aqui, aqui coloque 200, tá? Coloque um número menor. E isso daqui vale y, esse dali é a medida do A6, então model, edita, y. A altura vai ser só a altura daqui até aqui, então é a altura mesmo. Então, left dimension, vertical distance. Pode colocar esse daqui? Não, não, porque se for uma coisa que não é perpendicular, dá um BO, sabe? Então é distância que não for ortogonal, né? Então, vertical distance entre esse ponto e esse ponto. Coloca para cá. Coloque aí 300 talvez. E beleza, então esse aqui foi A7. Model, edita, A7. E esse daqui vai ser a altura. Pronto, já temos um retângulo ali. Agora eu vou dizer que existe um ponto aqui, ou que existe um ponto aqui que é coincidente. Ou eu posso dizer que a distância entre o ponto fixo que tem aqui no meio, né, porque eu já desenhei um ponto fixo aqui. A distância desse ponto fixo até esse, ó, é metade da largura. Então eu posso vir aqui e colocar outra dimension no left plane, dimension horizontal distance entre este ponto e este ponto. Veja que tem vários risquinhos, tem que escolher o ponto certo do ponto que está desenhado no plano left. Então, dimension position, vamos colocar para baixo assim, e vamos colocar 200. Ó, ele trouxe, agora ele trouxe para perto, ó, essa medida aqui. Agora eu vou fazer com que esse ponto aqui seja coincidente com uma linha que tenha aqui. Tá? Ou fazer com que essa linha seja coincidente com aquele ponto. Então, left plane, de constraints, coincidente esta linha com esse ponto. E agora eu consegui posicionar esse retângulo ali para baixo.
Só tenho que dar uma medida correta aqui para o len A8. Então, model parameters, edit, len A8 é a minha largura dividido por 2. Veja que tanto faz tu botar espaço aqui ou não, tá? Então eu coloco espaço para ficar melhor de ler. E desenhei ali e ficou direitinho. Só que a minha largura ficou muito perto, enfim. O meu y aqui ficou muito grande. Y é parede dividido e daí deu 521, caramba. Vamos ver se isso está certo. Parede dividido pelo cosseno, tá certo. E o y vale 230. Tá, a minha largura tá como 60, vamos colocar 100. Ah, tá, mas a largura não, é 600, né? Você está desenhando em milímetro, é 600. Beleza, ó, veja que já está tomando a cara assim de um dispositivo correto. Agora eu vou fazer o seguinte, para não ter que ficar enchendo de dimension para ajustar esse daqui, eu vou dizer que existe uma simetria entre uma linha que eu vou desenhar aqui, esta e esta. Eu vou achar aqui a minha linha, nesse left plane, e vou adicionar uma linha, saindo daqui, vindo até aqui, por exemplo. E daí nesse left plane, eu vou dizer que essa linha é fixa, esse ponto é fixo, e esse já está fixo. Agora eu vou dizer que nesse left plane existe uma simetria entre esta linha, ou melhor, left plane, eu vou dizer que existe uma simetria dessa linha quando eu tenho esta com esta. Vai existir no left plane outra simetria desta linha com as linhas internas. E vou dizer que existe nesse left plane uma coincidência desse ponto com esta linha. E vou dizer que o left plane tem uma coincidência deste ponto com esta linha. Então, quando eu mudar as dimensões aqui, aquele cara copia esse retângulo. Agora eu vou colocar um plano aqui na frente e fazer a extrusão. Para colocar esse plano lá na frente, eu vou vir aqui e vou adicionar um offset plane e vou colocar como frente ala. A partir de que plano? Desse aqui. Ó. Então ele vai vir para cá, nessa direção. E ele criou para esse cara um outro WPF aqui, ó, 2. Model Parameters, Edits, WPF2. Isso aqui vai ser o quê? Comprimento. Olha lá, desenhou bem certinho na frente. E agora eu tenho que desenhar um retângulozinho aqui e um retângulozinho lá. Da mesma forma que eu botei um ponto fixo lá, eu tenho que criar um ponto fixo nesse plano também. Tá? Então, para facilitar, eu vou fazer isso aqui, ó, line. Ou, como ele pega assim, todos os retângulos têm o mesmo tamanho, é no midpoint dessa linha aqui. Tá? Então, nesse plano da frente, eu vou adicionar um ponto neste midpoint e vou dizer que esse ponto é fixo. Nessa linha, para desenhar aquele retângulo, desenho uma vertical aqui para fazer simetria. Então já vamos colocar uma linha aqui e fazer isso, tá? Então nesse cara já vou adicionar uma linha, assim, e vou dizer que isso daqui é fixo, fixo, fixo. Todo mundo é fixo aqui. Aí vou desenhar um retângulo por aqui. E vou preferir o profile, né? Porque daí eu já posso fazer a extrusão. Mais ou menos por aqui.
profile retangular, mais ou menos por aqui. Não precisa ser exato, tá? Bom, agora eu posso colocar uma dimensão entre esse ponto e esse daqui, porque eu já conheço qual vai ser, né? É fácil de calcular. Então eu vou colocar nesse cara aqui uma distância horizontal daqui até aqui, horizontal entre este ponto e esse ponto. Posso colocar aqui para cima e coloque um valor aí, sei lá, 3.000. 3.000. Aí vou colocar, isso aqui é para afastar. Desse ponto médio, que seria daqui até lá, quanto vale? X mais metade da largura. E essa daqui, qual que é a dimensão ali? É a len A9. Então, A9, X mais largura dividido por 2. Aí eu tenho que colocar uma distância desse ponto até esse ponto para que ele caia nessa posição. Então, nesta daqui, frente à ala, dimensão vertical, agora entre este ponto e este ponto, coloca a dimensão por aqui e coloca 3.000, 300. Beleza, agora eu só tenho que ajustar ela para ela cair lá para baixo. E foi a minha len parede B2, lenha 10. Eu quero a distância desse ponto para aquele lá, então eu tenho a altura. Ótimo. Agora só tenho que colocar aqui a altura final, que seria a distância entre esse ponto e esse ponto. Então, na frente eu vou colocar uma dimensão vertical entre esse ponto e esse ponto. Vou colocar a dimensão mais ou menos por aqui e vamos colocar aí talvez 200. Beleza, agora só tem que colocar a medida A11. Altura. Não tem aqui ainda, então, novo, altura, fim, medindo, sei lá, 300 milímetros, altura da parede lateral, altura da parede lateral, ou altura, vou colocar altura frontal, que vai ficar melhor, né? Altura frontal. E essa medida agora vale a altura fim. Agora eu tenho que dizer que existe nesse plano aqui uma simetria, que é essa linha. É tipo um mirror, né? Esta linha com esta linha. Uma simetria, esta linha, torna esta e esta simétricas. Agora eu tenho que dizer que é coincidente este ponto nesta linha. Coincidente este ponto com esta linha. Podia pôr as dimensões desse lado também, podia, ia funcionar igual, tá? Agora eu vou fazer uma transição desta daqui com essa daqui. Só que eu ainda tenho que colocar esta medida daqui até aqui, que é o meu y. Que eu tenho aqui a minha altura, tenho aqui a minha posição e tenho aqui a minha outra posição. Então eu tenho que colocar uma dimensão horizontal
daqui até aqui, coloca aqui em cima, 200. Veja que ela ficou do mesmo tamanho, só que não é 200, é o Y, né? Que é essa projeçãozinha aqui. Então, essa daqui é a medida 15 ou 12. E esse é o meu Y. E agora eu faço as extrusões. Desse, opa, não extrusão, né? Transição, né? Modifiers, add, transition, daqui até aqui, modifiers, transition, daqui até aqui, coloco o meu view, visual style, conceitual e temos uma ala. Beleza. Para que o meu modelo funcione, eu possa inserir ele no model, eu tenho que vir aqui nesse Alt Layout Data e dizer que o ponto de inserção dele vai ser aqui. Tá? Então, View, Visual Styles, 2D Airframe. Vai aparecer então a minha bolinha azul aqui para representar essa daqui. Ó. Então, coloquei, deve funcionar. Não vai funcionar, tá? Mas deve funcionar. Para que o meu usuário consiga visualizar as medidas que eu criei, e quais foram as medidas? Parede, comprimento, ala. Eu tenho que vir aqui em Size Parameters, editar as configurações delas e colocar aqui na altura interna é uma lista. Altura do piso é uma lista. Largura é uma lista. Comprimento, lista. Ângulo da ala, lista. Parede, lista. Altura do fim, lista. X e Y preciso mexer? Não. Já é calculation, deixa como está. O usuário não quer ver o valor de x e y lá nas propriedades da estrutura, então deixa como falso. Mas a altura o usuário vai querer ver, então true. Altura do piso, true. Altura da largura, true. True também. Ângulo da ala também. Parede também. Altura do fim também. E agora você tem que colocar ainda os valores. Então, altura. É uma lista, então, uma lista começa com 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500. Você poderia ter essa lista aí onde você precisar. 200, vamos começar com 200, 250, 300, 350. Largura. A largura coincide com o diâmetro do tubo. Então, 80, né, 800 milímetros, 600 milímetros, 1000 milímetros, 1200, 1500, 1800. O comprimento, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500. O ângulo da ala, vamos dizer que comece ali com 15, 20, 25, 30, 35, 40 e 45. A parede, 200, 250, 300 e 350. A altura está só 300. Vamos colocar também 350, 400 e 500. Esse SVPC é uma propriedade obrigatória dos dispositivos do Pipe Network e que representa isso aqui, ó, a distância entre o ponto de inserção e a cota do tubo. Então, por padrão, no álbum tipo do DENIT, é 300 milímetros.
Esse SB, SL, W e H estão zerados. E eu vou deixar zerado por enquanto para que vocês vejam o bug que acontece. Tá? Eu ainda tenho que configurar aqui o Part Size Name. Então eu vou aqui em Calculations. Vai ter lá o Part Size Name, que é esse cara aqui. Aonde eu vou colocar assim, com 0 casas decimais, a largura. Né? E vou colocar assim, ó, em vez de PRTD, vamos colocar só ala. A aspinha não precisa, então tira. Ala 600. 600 o quê? Milímetros. Beleza, me parece um bom nome. Salvou. Posso ter uma fotinha dele agora? Tá ali a fotinho. Ok. Salvou. Fecha. Abre um desenho novo. Porque agora eu vou testar se a minha peça funcionou. Create. Criar uma nova lista. Adicionar a família. Tá lá com o previewzinho bonitinho. Ok. Ó, as variáveis apareceram. São listinhas que eu posso escolher valores. Ok. O nome também formatou legal. Ok, ok. Vou tentar desenhar. Não desenhou. Por que não desenhou? Porque aqui no Pipes Part Builder, estes caras aqui, ó, esses caras aqui, cadê o Calculations? Não podem estar zerados, tá? Se você colocar um valor numérico aqui, também não funciona. Eu já tentei, não funciona. O correto seria ele ter lido esta informação aqui, ó. Tá? E você pode até vir aqui, SB, SH é a altura, então altura, SB, SL, é a altura mais piso aqui, tá? Mas não vem muito ao caso. Então, altura mais piso, comprimento aqui, vamos colocar comprimento, o width seria ali a largura mais 2x, vamos ficar só com a largura por enquanto, tá? Largura e o SVPC 300. Tá? Existe uma diferença entre o que você coloca aqui em termos de valores, para que ele desenhe aqui no paper, aqui na visualização, e valores que você coloca aqui, para que ele modele. Tá? Então, não confunda essas duas informações. Então, edita. Então, SBSL, comprimento, largura e altura. Clica o semáforo para ver se deu algum BO. Aparentemente não tem erros. Clica o semáforo de novo. Visualiza. Né? Ele está dizendo que não tem erro. Então salva. Fecha. Não tenta usar no mesmo DWG, tá? Não vai funcionar. Você tem que abrir um desenho novo. Abrir um desenho novo, repete a operação. Criar o Pipe Network. Criar uma lista. Adicionar o tamanho. Colocar aquela ala que você está criando. Ah, sim, você tem que colocar um tamanho, né? Isso não adianta. O nome a gente já tinha visto que tinha dado certo. Não desenhou. Problema com estilo? Vamos dar uma olhada. Liga ali, ó, a Shura. Pode se ligar a Shura também, não tem problema. Ligou tudo. Zoom Extend não mostra nada.
ToSpace. Eu desenhei o dispositivo, vamos ver. Pipe Network, estrutura, tá lá. Se eu pedir para selecionar, ó, tá aí, mas não. O que está acontecendo? E daí vem o bug do Pipe Network. Você tem que vir aqui aonde está salvo o seu dispositivo, aí daí tu vai achar lá o XML dele, tá? Então, data de modificação, ala teste, 16:49 agora, então, abrir com o bloco de notas. Tu vai achar lá embaixo os caras que você tem que ajustar. É esse aqui, ó, estrutura e widget. Você tem que vir aqui e escrever a fórmula. Width é a largura, depois o length é o comprimento, e aqui ó, a altura. Só que tem que colocar o cifrão, senão ele não entende como fórmula. Então é altura mais cifrão alt piso. Comprimento mais cifrão parede. E a largura, vamos tentar aqui, mais cifrão X. Arquivo, salvar. Aí vamos lá no Pipe Network, parte Builder. Pega a nossa ala, edita. Vamos lá no Size Parameters, Values. E agora o SBSL tem um valor que não é zero. Melhorou. E o Parameter Configuration, ou melhor, Parameter Calculation, o SBSH ó, tem uma formulazinha. Altura mais piso, SBSL comprimento mais a parede. Beleza. E cadê lá o outro? É o altura SBSH, SBSW e SBSW. Tá aqui. Ó, largura mais X. E o SBSW tem um valor? Vamos ver. Valor SBSW. Deve estar lá no final. Tem. Então, todo mundo tem valor agora. Aí você poderia dizer assim, tá, era só ter editado aí. Pois é, deveria, né, Autodesk? Aí você vem aqui, dá 2 cliques e mostra um erro. Veja que a fórmula que eu coloquei aqui, ó, comprimento mais parede, no SBSL, não tem nada a ver com essa daqui, ó. No SBSL, ó, né, comprimento. Mas vamos lá. Salvou. Detalhes, sem erro. Fecha. Esquece aquele que você lançou aqui, não vai funcionar de jeito nenhum. Não tem como recuperar. Pipes, partes list, create. Já vamos criar a rede de uma vez. Criar a rede, criar o partes list. Adicionar a família. A ala. Part size. Nem vou entrar muito no mérito dos valores, mas ok. Agora é para funcionar. Se demorar um pouquinho é bom sinal, tá? Pegou a endpoint, desenhou a ala. Object Vir. Chuchu, beleza. Ó. Tá aí. Desenhada a ala do nosso dispositivo. Bom, eu vou deixar desse jeito e vamos ajustar o estilo aqui já para que ele mostre o 3Dzinho lá bonitinho, tá? O sólido, né, no caso. Porque faltou um esquema aqui ainda. Mostra o sólido. Tá? Que seria essa parte da âncora. Vai ficar como exercício para vocês aí desenhar mais um paralelepípedo aqui, né? Mais paralelepípedo não, né? Mais um trapézio aqui na frente
para ele desenhar essa âncora. Não é para ser difícil, mas façam o teste. Vocês vão pegar esse desenho que não tem, vão inserir, vão tentar modificar aqui e vão ver que não vai atualizar essa versão. Por quê? Não faço ideia, tá? Mas só sei que é assim. Então, feito aqui o nosso dispositivo com o Pipe Network, vamos ver se eu consigo ajustar as propriedades. Então, Edit Structure Properties. Puta que pariu, não vejo nenhuma medida aqui. Aí o que, que eu tenho que fazer? Pipes, Part Builder, ala, edita. Size parâmetros, configuration, altura visível, altipiso visível, 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 visível. PTCM visível, está tudo visível. Então o que, que eu fiz de errado aqui? Vamos ver. Editar Network. Add Part Size. Ó, aqui está visível. Altura do piso. Vamos mudar a altura lá, que é o que controla o diâmetro, né? A largura interna. Vamos colocar 1800. Ok, adicionei uma de 1800. Ok, ok, ok. Agora. Ah, sim, tem que colocar como estrutura, que não tem tubo, né? Ah, desenhou. O que, que significa o fato de não ter aparecido ali? É porque aqui no Pipe, Part Builder, quando eu estou lá na minha ala, aqui ó, Custom Sizing, eu tenho que dizer que sim. Acho que é isso. Então, salvei, fechei. Vamos ver se vai aparecer aqui. Structure Properties. Não aparece. Então, abre um novo. Criar uma nova rede, criar uma nova lista, adicionar o tamanho, adicionar a ala, adicionar um tamanho, ok, ok, ok. Vamos ver se vai funcionar. Structure Properties. Não tem. Mas tem umas propriedades aqui que existem. Tá? Por que isso? Porque aqui dentro eu fiz esse ajuste aqui para poder fazer aparecer lá, não foi? Eu tenho que vir aqui no meu Metric Structures, o Pipes Catalog, Shared Content, achar esse arquivo aqui, abrir com um bloco de notas, olha lá, álbum tipo não sei o que, parede do tubo, E, F, E, P, não sei o que, espaçamento, estrutura o tubo existente, né? Eu criei algumas propriedades, viscosidade, e daí eu fui lá embaixo, disse que estruturas desse tipo têm essas propriedades, e por isso, quando eu chego aqui, elas aparecem aqui, porque eu editei aquele land XML lá no bloco de notas. Aqui você não consegue vir na Structure Properties e editar aquelas propriedades da seção por aqui, mas você consegue vir na lista de material, né? Então Network Properties, achar lá a lista de material, achar lá a ala, Add Part Size, colocar uma largura aqui maior, vou colocar de 1500 agora. Ok, temos a de 1500. Ok, ok, edita a rede, edit network, ala de 1500. Somente a estrutura,
É maior? É maior. Funciona? Funciona. O que fica faltando? Abrir o buraco do tubo. Tá, é fácil. Desenha um retângulo, faz um extrude, tem lá uma opção de subtract. Tá? E isso foi o vídeo para criar a ala no Pipe Network. E acredite, eu tentei fazer esse vídeo hoje o dia todo, gastei o dia todo para fazer esse vídeo ficar o mais curto possível. Beleza? Então dá um joinha aí que não custa nada.